boa tarde. Vamos dar início à nossa última reunião do ano, com a discussão de um caso de câncer de colo na gestação. Apresentação doutora Patrícia e doutora Thais e participação especial doutora Edmádio. Então, pode começar, Patrícia. Então, boa tarde, meu nome é Patrícia, eu sou residente do segundo ano de ginecologia e obstetrícia do Hospital das Clínicas da UFMG e eu vou começar expondo o nosso caso, depois a Thais vai dar uma revisão sobre o tema. Então, a nossa paciente, a PMO, ela é proveniente de Lagoa Santa, tem 29 anos, é primigesta, chegou para a gente a primeira vez no dia 5 de agosto, com 10 semanas e 1 dia de gestação, no pré-natal de alto risco, e tinha já sido encaminhada por causa de um diagnóstico de carcinoma espinocelular de colo uterino. Ela negava outras comorbidades, uso contínuo de medicação, alergias, cirurgias prévias, vícios. Não tinha nenhuma história importante na família de comorbidades, nem ginecobstétricas. Na história ginecológica obstétrica dela, ela também não tinha nenhuma intercorrência, nenhuma doença ginecológica ou IST. Tinha um relato de último citopatológico há 7 anos, sem nenhuma alteração. Segundo ela não tinha um exame, não utilizava nenhum método contraceptivo previamente à gestação. Essa gestação ela não tinha sido planejada. Inicialmente, a paciente tinha uma proposta de realizar uma histerectomia devido ao diagnóstico do carcinoma espinocelular e durante os exames pré-operatórios, ela descobriu que estava gestante. Na ocasião, em outro serviço, eles ofertaram para ela a possibilidade de interrupção da gestação pro tratamento, mas ela não desejou. E aí ela iniciou o pré-natal no Sofia Feldman, chegou a realizar 3 consultas e foi encaminhada para o HC. Não tinha nenhuma alteração nos exames de pré-natal que ela já tinha trazido e já tinha 2 ultrassons, sendo que no primeiro já visualizava o saco gestacional e visualizava um colo uterino de aspecto heterogêneo, sem visualização da lesão nodular. Quanto à questão dos exames relativos à doença dela, ela tinha um preventivo de abril desse ano, que mostrava células epiteliais escamosas com atipia sugestiva de lesão intraepitelial de alto grau. Na ocasião também foi realizada uma biópsia de colo, que mostrou uma lesão de alto grau endocérfice, e ela então foi submetida a uma CAF tipo 3 com esteroscopia cirúrgica no dia 10/5, em outro serviço. A biópsia do endométrio veio endométrio proliferativo sem neoplasia, e a CAF veio um carcinoma pouco diferenciado, ulcerado e invasor. Na ocasião, então, ela fez, logo após 2 meses, ela fez uma ressonância, e na ressonância eles já observaram uma suspeita de acometimento neoplásico secundário na cadeia obturatória direita e ilíaca comum esquerda. E aí, no outro dia, ela já veio na primeira consulta da oncoginecologia aqui no HC, né? Então, ela não tinha nenhuma queixa, relatou essa história de que descobriu a gestação durante o pré-operatório para a cirurgia, que tinha já sido orientada sobre os riscos de manter a gestação e possibilidade de interrupção, mas ela se mantinha decidida em relação a manter a gestação e atrasar o tratamento. No exame físico, a gente viu uma lesão de aproximadamente 4 a 5 centímetros, tocou, né, uma lesão de aproximadamente 4 a 5 centímetros, não tocou infiltração em parede vaginal. Tinha uma secreção fluida no exame especular, que foi questionado se era oriunda da lesão, se uma secundária a uma necrose, e por causa dessa ressonância que ela trouxe, a gente estadiou ela no estágio 3C1, como a gente vê aqui, pelo fato dela já ter acometimento provável linfonodal, ela vai para 3C1. E aí, o que conversamos com ela nesse dia foi que, por causa desse estadiamento, a proposta não era mais cirúrgica, era uma proposta de realização de radioterapia e quimioterapia. Orientamos sobre o prognóstico, né, da gestação, o risco da progressão da doença se ela fizesse só quimioterapia. Mesmo assim, ela manteve a decisão. E a gente também orientou que, como ela já tinha iniciado o acompanhamento no Hospital Luxemburgo, que seria bom ela continuar com a vinculação no hospital para ela poder fazer, não atrasar a químio, né, e depois, posteriormente, a gestação à rádio, se fosse o caso. E aí, optamos por continuar acompanhando ela tanto no pré-natal no Hospital das Clínicas, quanto na oncogineco. Ela fez todo o pré-natal, sem nenhuma intercorrência, fazendo quimioterapia durante o pré-natal.
trouxe os exames de pré-natal, o único que veio alterado foi o morfológico, que veio um aspecto de rim pélvico, os exames laboratoriais não vieram com nenhuma alteração, e a última consulta dela, até então, tinha sido no dia 25/11, onde ela já tinha feito 3 sessões de quimioterapia, a próxima seria no dia 27, e tinha mais uma programada no período pré-natal. Só que antes do retorno dela, nessa ocasião a gente também solicitou um ultrassom, e aí antes do retorno, no dia 4/12, ela compareceu com 27 semanas e 3 dias na maternidade, por causa desse ultrassom, que mostrou um feto ciur já, né, com peso no percentil menor do que 3, um ILA reduzido de 4,3, e aí na ocasião a gente discutiu e optou por repetir esse ultrassom na maternidade, porque ele não tinha Doppler. E aí no Doppler a gente já viu que era um neném com diástole 0. Optamos pela internação para fazer a corticoterapia e a vigilância materno-fetal. Aí aqui eu também trouxe para ilustrar, mas como já tinha diástole 0, né, a gente classificava como CIUR estágio 2, com uma proposta de realização de ultrassom a cada 2, 3 dias, para tentar acompanhar se a gente conseguiria um pouco mais para frente na gestação, visto que era um neném extremamente prematuro. Então, fizemos a segunda dose de corticóide no dia 5 e repetimos o ultrassom como proposto no dia 6. No dia 6, então, era um feto que ainda tinha diástole 0, mas não tinha progredido, assim, ainda não era uma diástole reversa, o ducto venoso ainda estava normal. Quando foi na madrugada, então, do dia 7, né, ela começou, às 3h30, começou a queixar contrações frequentes, que iniciaram nos últimos 30 minutos, sem sangramento ou perda vaginal. Ela tinha percebido movimentação fetal durante o dia. Foi feita uma dinâmica, tiveram 2 contrações, uma de 20 e uma de 30 segundos. Auscultado o BCF e optou-se por não tocar, porque a paciente tinha esse carcinoma espinocelular invasor, contrações indo de padrão irregular. Foi feito sintomático e optado por uma reavaliação. Às 3h55, quando estava terminando o sintomático, ela queixou de persistência de contração, iniciou um sangramento vaginal vermelho vivo em moderada quantidade e foi levada imediatamente para o pré-parto, né? Fizeram um toque, estava com 10 centímetros, o feto cefálico, no plano +2 de DELI já estava sendo auscultado o fluxo placentário ao sonar e tinha um padrão já de contração. Além de ter sido encaminhada para o bloco, foi feito 2 acessos venosos periféricos, solicitamos hemograma, coagulograma e um ultrassom para tentar auscultar o BCF, já que só tinha sido auscultado o fluxo placentário. Prescrevemos sulfato de magnésio para neuroproteção fetal e, mais uma vez, orientou o paciente acompanhando sobre o prognóstico fetal, já que era um feto muito prematuro. Às 4h11, ela já estava apresentando puxos e evoluiu às 4h16 para parto vaginal, com expulsão de um natimorto, envolto na placenta, mostrando um descolamento total, com oligodrama no extremo, líquido meconial. A pediatria estava na sala, relatou a ausência de movimentos respiratórios, só escapes de ritmo cardíaco, e não tinha pulsação cordão umbilical. Então, foi feita a ocitocina profilática, não teve nenhuma laceração, e a placenta saiu inteira. Aí, no dia 7 de manhã, a genética passou, avaliou o neném, era um natimorto de 565 gramas, todos os percentis abaixo, né, no morfológico era só um feto ciur, bem emagrecido, sem outros dismorfismos aparentes, e aí a hipótese foi de um DSS por prematuridade extrema. E uma coisa que eles trouxeram no relatório foram os efeitos da quimioterapia dela, né, que é o paclitaxel e a carboplatina. O paclitaxel, ele tem 3 relatos de uso durante a gestação, sem descrição de anomalia fetal, mas poderiam ser causa de restrição de crescimento uterino, diminuição da acuidade auditiva, leucopenia e alopecia transitória. Já a carboplatina não tinha relatos de anomalias fetais em humanos, mas em ratos esteve associada à morte fetal. Ela recebeu alta no dia seguinte, depois de 24 horas, foi feita carbegolina, prescrição de sintomáticos, encaminhamos a psiquiatria da gestante puérpera, do nosso serviço, e com retorno na oncoginecologia depois de passar na consulta pela onco do Hospital Luxemburgo, para decidir sobre prosseguir as quimioterapias e a radioterapia.
E é isso, agora a Thais vai falar um pouquinho sobre o tema. Dando continuidade, então, a gente trouxe alguns tópicos para falar sobre o câncer de colo uterino na gestação, que é a prevalência, o rastreamento, o prognóstico, o tratamento e o parto. Sobre a prevalência, a gente tem que o câncer de colo uterino é o mais comum na gestação, com estimativa de 0,1 a 12 por 10 mil gestações. E quando se fala das neoplasias intraepiteliais cervicais, as incidências são maiores, de 1,3 a 2,7 para cada 1.000 gestações. Sobre o rastreamento, né? Na gestante, ele é realizado nos mesmos moldes das pacientes não gestantes, por compositologia, com período de faixa etária semelhante das não grávidas. Caso tenha alguma alteração na compositologia oncótica, essas pacientes devem ser encaminhadas para a colposcopia. E não há nenhuma contraindicação em qualquer fase da idade gestacional para a realização de biópsia, né? Para o diagnóstico da lesão. Deixa eu passar. Sobre o prognóstico, os estudos não mostram uma diferença no prognóstico oncológico da mulher com câncer de colo uterino diagnosticada na gravidez quando comparada com as não gestantes. O risco de malformação fetal também é semelhante nas que usam a quimioterapia, porém tem associação da quimioterapia com restrição de crescimento intrauterino, baixo peso ao nascer e mielotoxicidade neonatal. O tratamento na gestação, então, ele depende do estadiamento da lesão, da idade gestacional, do desejo materno de preservar a gestação e levando em consideração os riscos, né, do tratamento adiar ou modificar o prognóstico para aquela paciente. Números crescentes de pacientes tratadas, né, e o segmento das crianças frutos desses tratamentos na gestação gera uma segurança do uso de alguns quimioterápicos, né, durante a gestação, resultando no maior número de gestações levadas até o termo e em melhores desfechos neonatais e de desenvolvimento neuropsicomotor das crianças. Como a gente viu, né, no caso da nossa paciente, não é possível fazer a terapia padrão do câncer de colo uterino e manter a gestação. Né? A interrupção com menos de 22 semanas é garantida pelo Código Penal Brasileiro e pela portaria do Ministério da Saúde, mas a partir dessa idade gestacional, a conduta já deve ser individualizada devido à viabilidade fetal. A interrupção na gestação seguida do tratamento oncológico padrão é recomendada para as pacientes com doença localmente avançada ou com linfonodo positivo. E as pacientes que optam por prosseguir com a gestação, elas devem ser informadas que vão receber um tratamento oncológico não padrão, que pode resultar no comprometimento do seu prognóstico e em maiores riscos obstétricos também. As lesões, né, quando optada por manter a gestação, elas devem ser acompanhadas por colposcopia a cada 12 semanas, sendo que a biópsia incisional só deve ser repetida, né, se houver uma suspeita de invasão da lesão. E aí a conização diagnóstica é indicada apenas se for ter alguma modificação no tempo e no momento e no tipo de parto, né? O estadiamento imaginológico das pacientes também deve ser feito por radiografia de tórax e ressonância magnética de abdômen total sem contraste. Na ausência da ressonância, a gente pode usar o ultrassom de abdômen total, com ênfase nos rins e nas vias urinárias, que são, né, os órgãos mais acometidos por contiguidade. Em gestantes que têm o câncer de colo uterino em estágio 1A1 e 1A2, é recomendado o tratamento conservado ou com a conização, preferencialmente entre 14 e 22 semanas. Depois dessa idade gestacional, a gente já opta pela vigilância trimestral com a colposcopia até o parto e o tratamento definitivo após o parto. E aí a indicação da cerclagem nessa idade, né, nessa idade gestacional e nesse estadiamento é controverso. Já para gestantes com até 20 semanas e com o câncer de colo uterino no estágio 1B1 e 1B2, elas devem ser conduzidas com a linfadenectomia pélvica e a conização ampla ou a traquelectomia simples, para obtenção de margens livres, e nessas pacientes a cerclagem está bem indicada.
O planejamento cirúrgico deve avaliar, né, a ressecção de margens livres, mas também mantendo uma distância segura do orifício cervical interno. E para as pacientes em que a gente acredita que a conização não vai conseguir atingir uma margem livre, ela não deve ser indicada. Já nas gestantes com mais de 20 semanas e o câncer de colo uterino no estádio 1B1 e 1B2, elas devem ser conduzidas de forma expectante com a vigilância da progressão com a colposcopia. Pacientes com diagnóstico no início da gestação ou com tumor localmente avançado e que desejam preservar a gestação, ou quando não é prudente fazer só a conduta expectante, a gente pode usar os quimioterápicos neoadjuvantes, como a carboplatina e o Plactaxel a cada 3 semanas, iniciados a partir de 14 semanas de idade gestacional. Não havendo progressão das lesões, o tratamento pode ser conduzido até a 34ª ou 35ª semana para permitir o parto a termo, e a interrupção da quimioterapia deve ser realizada 3 semanas antes da data prevista do parto para evitar complicações maternas e neonatais. Já a paciente que vai exigir a radioquimioterapia após o parto, ela pode ser iniciada 2 semanas após. As gestantes que têm o estadiamento do câncer de colo uterino do tipo 4B, elas já devem receber a quimioterapia paliativa. E esse encaminhamento, né, para a equipe de cuidados paliativos deve ser feito o mais precoce possível para promover uma melhor qualidade de vida e sobrevida dessas pacientes no controle de dor e dos outros sintomas. Já no parto, né, nos casos em que não há progressão ou indicação obstétrica de interrupção antecipada do parto, o momento ideal é o termo mesmo, a partir de 37 semanas. A via de parto é a cesariana para os casos em que há doença invasora no colo, e a incisão deve ser corporal, para a gente evitar que a esterotomia se prolongue atingindo o colo e causando laceração tumoral e contaminação da cavidade abdominal. Já nas pacientes tratadas com a conização e que tiveram as margens livres, sem evidência de doença no colo, a via de parto pode ser obstétrica mesmo. O tratamento definitivo após o parto, então, né? Em pacientes que desejam manter um futuro reprodutivo, esse tratamento é restrito só até as que têm estadiamento 1B1, que inclui uma conização ou traquelectomia radical com ou sem linfadenectomia. Já as pacientes que não têm desejo reprodutivo, o estádio 1A1 sem invasão angiopática pode ser feita a esterectomia extrafacial, que pode ser feita na cesariana ou 6 semanas após o parto. Para as pacientes que têm o estádio 1A1 com invasão angiolinfática, até as que têm estadiamento 1B2, já se faz a esterectomia radical e a linfadenectomia pélvica, que também pode ser feita no momento da cesariana ou após o parto. Quando opta pelo tratamento, né, após o parto, o momento ideal da cirurgia é de 4 a 6 semanas após. E as pacientes que vão realizar a quimio-radioterapia, como falei anteriormente, né, podem iniciar esse tratamento também 2 semanas após o parto. Essa foi a referência que a gente usou. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia e Thaís, pelas apresentações. É um caso realmente foi muito desafiador, porque a gente está acostumado a pegar caso de grávida que descobre que tem um câncer de colo do útero, e essa foi o contrário, né? Era uma paciente que tinha um câncer de colo de útero, que estava em propedêutico, com câncer já avançado, e aí foi descoberta uma gravidez. Eu vou passar a palavra primeiro para a doutora Dimário para fazer as considerações dele, depois a gente faz mais alguns comentários. Então, doutora Dimário, por favor. Então, muito obrigado pelo convite, Mário, vocês estão me ouvindo, né? Estamos. A questão do câncer de colo uterino, aliás, com todo tipo de, qualquer câncer, na verdade, na gestação, é um problema que modifica as condutas, né, em relação à condução do caso, né, e modifica, assim, sobremaneira o tipo de tratamento. A quimioterapia não é tratamento para câncer de colo, na verdade, a quimioterapia, ela entra no câncer de colo como uma terapia radiosensibilizante, né? Quando você não tem mais a indicação da cirurgia e você precisa fazer o tratamento com radioterapia, a quimioterapia que é utilizada hoje em dia, ela é associada à radioterapia para aumentar a sensibilidade do tumor à radioterapia, mas ela não trata definitivamente o câncer de colo. Então, a gestação
em relação ao câncer de colo, ela coloca essa limitação, né? Você faz um tratamento para você tentar manter a doença, tentar evitar a progressão, para você não piorar o estadiamento da paciente. E o que a gente vê é que nas gestantes, com diagnóstico igual a dessa paciente, já numa situação mais avançada, em que você não tem mais a cirurgia como opção de tratamento, se você consegue fazer até 60% da quimioterapia planejada para paciente, no caso, até 34 semanas, tal, você não tem diferença em relação ao prognóstico de uma paciente não grávida, por exemplo. Ou seja, é eficiente para tentar controlar, porque a evolução da doença, ela não é tão rápida como um sarcoma, como uma doença em si, né? Agora, a questão da interrupção, quando você faz diagnósticos em tempo de gestação mais precoce, isso ainda tem toda essa garantia, né, jurídica e tal, mas não é uma coisa tão simples, né, para você indicar a interrupção que a gente fala de útero cheio, que é fazer o tratamento da paciente enquanto ela está grávida. Porque a interrupção seria você fazer o tratamento lá atrás, se tivesse indicação cirúrgica, ou radioterapia, né, quando não tem mais indicação cirúrgica, para paciente com útero cheio. Você não faz necessariamente uma expulsão, né, para fazer o tratamento. Você faz o tratamento radioterápico, por exemplo, mas isso provocaria uma interrupção da gestação. Poderia fazer uma esterectomia com o feto in situ também, né? Com feto in situ, exatamente. Eu já fiz isso no Hospital das Clínicas, depois ficou um tempo que não podia nem pensar em fazer interrupção da gestação, o paciente tinha que levar aquela gravidez ali, assim, independente da fase em que você fazia o diagnóstico. É uma coisa que era um consenso assim, toda vez que você faz o diagnóstico acima de 25 semanas, você, até por conta da evolução da doença, você tenta segurar a gestação até 34 semanas. Abaixo de 25 semanas, você teria a opção de interrupção. Só que, assim, agora a coisa tem mudado um pouco, mas não era uma coisa simples, né? Às vezes antigamente também a gente não tinha, por exemplo, o misoprostol como opção para indução, né? Exatamente, você não tinha. Era mais difícil, né? Era mais difícil. Então, a paciente, e às vezes tinha que ter autorização judicial em alguns casos, né? Aí quando você conseguir isso tudo, a paciente já estava com 26, 27, 28 semanas, né? Bom, enfim. No segundo e terceiro trimestre, quando você faz a quimioterapia projetada, o feto ele ainda tem os dois sistemas que são mais vulneráveis no feto, é o sistema nervoso central e o hematológico, né? Onde você tem as principais repercussões relacionadas aos quimioterápicos. Quando você faz associação entre o paclitaxel e a carboplatina, para você tentar controlar a doença, mas eles produzem alterações, efeitos adversos potencialmente graves nesses dois sistemas, que são os sistemas mais vulneráveis do feto, o sistema nervoso central e o hematológico. Então, assim, apesar da literatura, os dados não são tão robustos, porque você tem poucos casos, assim, né, que você conduz e tal, mas são os sistemas mais vulneráveis do feto. E aí a evolução, acho que foi compatível com os riscos que essa paciente ela se expôs por conta do tratamento quimioterápico. Em relação ao tratamento, queria só fazer um adendo, que tinha sido falado quando a paciente ela tem uma doença 1B1, né, e depois, no estadiamento até 1B1, e você quer fazer um tratamento conservador para permitir uma nova, futura gestação, né, essa paciente, por exemplo, ela teria o parto, e aí você faria um tratamento conservador depois de 4 semanas, né, faria lá uma traquelectomia radical, uma cerclagem. O professor Mário sabe que uma cerclagem sem colo é uma coisa extremamente difícil, porque na prática é muito bonito, a gente fala, faz uma traquelectomia radical, uma cerclagem, mas assim... não funciona. É difícil, você teria que tentar fazer talvez uma laparoscópica, abdominal, né? Mesmo assim, com uma certa dificuldade, porque a traquelectomia radical, você tira o colo e o paramétrio ali junto, né? E, na verdade, a gente tem pouca expertise no Brasil, são poucas pessoas que têm expertise aqui no próprio Hospital das Clínicas, eu acho que não tem caso de traquelectomia radical realizada aqui no Hospital das Clínicas, né? Nem na época do Sérgio Ginelli, quando a gente estava com a Agnaldo e tudo, não fez uma traquelectomia radical, né, para tentar preservar a fertilidade. E uma coisa que eu queria acrescentar
que a Thais falou foi o seguinte, é que você tem que considerar também o tamanho da lesão. Então, assim, um B1, um B2, tal, se você tem tumores, o limite é até 2 centímetros. Se você tiver um tumor maior que 2 centímetros, mesmo que seja um paciente de risco baixo para recidiva, porque quando a gente faz o tratamento, o diagnóstico de câncer de colo e tal, tem uns fatores de risco de recidiva que a gente tem que analisar depois também. Não é só você faz o estadiamento, você avalia os fatores de risco que consideram invasão linfovascular, profundidade da invasão estromal e o tamanho do tumor. Mesmo para as pacientes com risco baixo, né, se tiver tumores maiores que 2 centímetros, também a gente não faz o tratamento conservador para essas pacientes. 2,5 centímetros, a gente não vai fazer o tratamento conservador para essa paciente. Bom, enfim, então, nesse caso, o que me parece é que houve uma evolução ruim devido à exposição à quimioterapia. A gente tem poucos dados, né, e esses dados, eles têm que ser compilados para mostrar que não é assim tão inócuo, né, o tratamento, porque o que aconteceu com o feto, eu acho que ele não suportou, na verdade, a exposição à quimioterapia, e essa paciente, ela tem que fazer agora o tratamento radioterápico e quimioterápico, né, mas eu imagino que ela tem que ser reestadiada, mas eu imagino que ela, por conta do início da quimioterapia, ela tem permanecido no mesmo estadiamento, não deve ter agravado. O que a gente discutiu, Edmar, quando ela chegou, que eu discuti lá com os residentes, foi o seguinte: o quimioterápico, ele é um medicamento que ele é feito para atuar nas células que estão em multiplicação rápida, que são as células tumorais. Sim. Certo? E o feto todo está em multiplicação rápida, né? Exato. Então, o quimioterápico vai atuar diretamente no feto. E aí, você falou do sistema nervoso central, sistema hematológico, mas uma coisa que é muito importante também é a placenta. A placenta também vai sofrer uma influência, e foi o que aconteceu. Ele começou a fazer CIU, aí depois evoluiu para um descolamento de placenta, mas provavelmente a placenta estava bem acometida também, né? De alguns casos que a gente tem aí no Hospital das Clínicas, que a gente fez passado interrupção até com útero cheio, né, em 2001, 2000, 2002, a gente tinha, assim, as placentas, você encontrava êmbolos tumorais na placenta, né? Sim. E não, do tumor materno, lá do colo, você tinha êmbolo tumoral detectado na placenta. É muito vascularizado, né? Pode ter... Exatamente. Essa... E envio de aí, material para lá, né? Exatamente. A gente pode chamar de metástase, mas pelo menos um... placentária. Eu já vi, assim, a gente já teve um caso de paciente que teve a metástase de melanoma no feto, já no corpo fetal, né? No feto mesmo. Agora, na placenta, a gente vê com certa frequência esses êmbolos tumorais, que seria como se fosse uma metástase para o concepto, né? Assim, mas só na placenta, para ali na placenta, não alcança o feto, né? O corpo fetal. Só melanoma que consegue, às vezes, ultrapassar e você tem metástase da mãe, melanoma vulvar, por exemplo, metástase da mãe para o feto. Isso tem na literatura vários casos, inclusive. Agora, é isso. Então, foi uma associação aí da quimioterapia, talvez também tem que avaliar a placenta, tem evolução da doença, né? Mas assim, eu acho que o que fica de lição para nós aí é o seguinte: primeiro, a gente tem que respeitar a opinião da paciente. Ela não queria interromper a gravidez, nós temos que tratar, levando em consideração a opinião dela. E segundo, é lembrar sempre de prescrever contracepção, né? Porque essa paciente, provavelmente ela ficou meio desassistida aí no termo de contracepção, e quando foi ver, ela já estava fazendo quimioterapia, aí alguém deve ter falado com ela, supostamente, não pode usar anticoncepcional, que é perigoso. Alguma coisa do tipo que a gente escuta, né? Tá fazendo tratamento de câncer, aí a paciente de certa forma, a gente pensa assim, a paciente oncológica, ela tem um risco maior de eventos tromboembólicos e tal, né? Mas assim, você tem métodos... Tem recurso, né? Outro que você não aumenta tanto o risco assim, né, de tromboembolismo e tal. E tem que tratar, porque você tem que prevenir a gravidez, não tem jeito. Senão, essa situação, assim, não teve uma gestação que terminou, né, com feto vivo, e ainda a gente atrasou o tratamento da paciente, e torcer para não ter piorado o estadiamento, né? Espero que não, porque ela fez, pelo menos, a quimioterapia, que segura um pouco, né, mas não... E tem essa questão que também tem que esperar 2 semanas depois do parto para fazer o tratamento, né? Para começar o tratamento. Exatamente. Tem que aguardar, porque a conformação do colo, quando você vai fazer o tratamento radioterápico, é importante que a estrutura anatômica seja assim,
pouco mais próxima do que era antes da gravidez. A radioterapia, a radiação, ela segue uma curva logarítmica de diminuição de potência, de poder de ação, de acordo com a distância em relação ao ponto central que você vai aplicar a radiação. Então, assim, você calcula que você vai aplicar a radiação no centro do tumor. 1 centímetro depois dali, você perde 50% do poder da radiação. Mais 1 centímetro, você perde mais 50%. Então, a 2 centímetros do centro do tumor onde vai ser radiado, você tem 25% da potência do efeito da radiação do que no centro. Então, tumores volumosos, eles trazem realmente dificuldade para o tratamento radioterápico por conta disso, né? Mas aí você tem a opção, no caso do câncer de colo, de fazer a radioterapia externa, a teleterapia, e você faz a bracterapia para você tentar aumentar a radiação justamente por conta dessa perda de potência que segue essa curva logarítmica, né? Na paciente, logo após o parto, as distâncias, né, elas são muito grandes, assim, né? Para você irradiar a área... Está modificado. Exatamente. A área para você irradiar é muito... O útero está maior, o colo ali está, né, eventualmente mais edemaciado, tal. Então, você tem aumenta um pouco a dificuldade para o tratamento da eficiência da radioterapia. O ideal é você aguardar isso diminuir um pouco. Para a cirurgia, esse prazo de 4 semanas, tal, segue o mesmo raciocínio, né? Mas como é uma questão anatômica, você não teria tanta dificuldade em estabelecer o tratamento até antes de 4 semanas, né, na cirurgia. Vai depender muito aí da questão da dissecção, tal. Mas, assim, você pode esperar, assim, muito prejuízo. Antigamente, a gente fazia logo após, fazia cesariana, e fazia imediatamente o tratamento, ali aproveitava o momento, tal, da interrupção. Só que dá para aguardar, você melhora realmente a conformação anatômica, né, da paciente. Por isso que tem que aguardar. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário, gente? Professora Eura. Então, só cumprimentar a Patrícia e a Thaís pela apresentação e agradecer ao Admário pela presença e pela discussão tão rica, né? E só lembrando aqui, há alguns anos a gente teve uma outra paciente, né, Mário deve lembrar, que era câncer de mama e que foi a mesma situação também. Ela estava com câncer de mama e também não evitou gestar, não sei se não recebeu orientação, mas não pôs em prática se recebeu. Você desligou o som, Eura. Desculpa. Então é isso, a paciente engravidou em tratamento para o câncer de mama, né? Quer dizer, com o diagnóstico, né? Então a gente tem que reforçar muito isso, né, Edmário? É muito importante a gente pensar na paciente, assim, que às vezes você pensa, tá com câncer, não vai, sei lá, talvez não vai pensar nisso, mas não é por aí, né? Então... Essa questão, professora, é o seguinte também, é muito comum quando você está tratando a paciente oncológica, você focar ali no tratamento do câncer, esquecer que a paciente é uma pessoa, mulher que tem, né, vida sexual e tudo tal, isso durante o tratamento e após o tratamento também, isso era muito comum, as pessoas esquecerem. Então a paciente, ou assim, o que a gente tem de paciente com a estenose vaginal actínica, porque não foi orientada a usar molde, depois tal, até impedindo a vida sexual da paciente, comprometendo muito a vida sexual da paciente, justamente porque as pessoas acham assim, ela tratou câncer, graças a Deus, e esquece da vida, né? Exato. Hoje o que a gente tem que fazer é assim, você pode usar, nos casos de carcinoma de célula escamosa, você pode usar estrogênio tópico, né? Não tem contraindicação, você tem que usar o molde durante a radioterapia para não estenosar a vagina, porque senão, se você foca ali na doença câncer, fez o tratamento, ótimo, não, agora curou, tal, se esquece a vida da paciente, você limita a paciente e piora a qualidade de vida da paciente, assim, de forma definitiva, pro resto da vida dela. Isso aí. Fred, quer fazer um comentário? Opa, boa tarde, parabéns pela apresentação. Professor, eu tenho uma pergunta com relação ao câncer de colo. Essas pacientes que chegam já com lesão vegetante no colo, o senhor, já com o resultado da biópsia, o senhor tende a indicar a conização para terminar o estadiamento ou já indica diretamente a esterectomia? No caso, sem ser com acometimento parametrial para cima.
nas pacientes que teriam indicação cirúrgica, um estadiamento mais... Mas você está falando na gravidez ou fora da gravidez? Fora da gravidez. Ah, tá. Tá. Não, depende. O tumor, o estadiamento para o câncer de colo, ele sempre foi estadiamento clínico, era dos únicos tumores em que a gente fazia estadiamento clínico e você não tinha estadiamento clínico cirúrgico como todos os outros tumores. Isso mudou em 2018 para cá, depois que a FIGO modificou o estadiamento para o câncer de colo, e hoje a gente tem alguns critérios cirúrgicos, né, para você complementar o estadiamento, né. Bom, mas se você tem um tumor volumoso, um tumor, por exemplo, mais de 4 centímetros, a gente já tem um estadiamento que contraindica tratamento cirúrgico, né? Seria o tumor, se estiver limitado ao colo, com 4 centímetros ou mais, é um B3, um estadiamento B3. Esses tumores volumosos, eles são melhor tratados com radioterapia e quimioterapia do que com cirurgia, né? E, obviamente, invasão parametrial para cima também, que seria 2B, né, para cima, mesma coisa, você não tem mais benefício da cirurgia. A conização, ela, na verdade, ela tem um benefício quando o tumor é menor. Quando é maior, né, você complementa o estadiamento com as imagens, né, a FIGO ainda permite que você faça o diagnóstico de comprometimento linfonodal com imagem, basta você especificar no estadiamento que, por exemplo, no caso dessa paciente, 3C1, 3C é o comprometimento linfonodal, C1 é pélvico, C2 é pórtico, né? Então, assim, você consegue, não precisa você biopsiar necessariamente esse linfonodo para confirmar que ele está comprometido. Isso tem uma relação com a melhoria, né, dos métodos de imagem, né, para diagnóstico. Tumores, linfonodos acima de 1 centímetro, 1,5, certamente estão comprometidos, dá para você ver o comprometimento. Então, assim, você pode fazer o estadiamento e não precisa lá biopsiar, você só colocar 3C1 e entre parênteses a letrinha R, né, de que você está fazendo esse diagnóstico de comprometimento linfonodal pela radiologia, né? Eventualmente, quando tem alguma dúvida, você tem que fazer uma biópsia, né, alguma coisa assim do tipo, mas na maioria das vezes você consegue fazer o estadiamento. Então, não há necessidade, no tumor volumoso, de você fazer uma conização para continuar, terminar o diagnóstico e estadiamento do paciente. Os tumores menores, principalmente nos adenocarcinomas, que se manifestam às vezes assim, sem continuidade, é comum você ter no adenocarcinoma um tumor, uma área tumoral, uma área de tecido normal e logo depois outra área de tumor, que é diferente do carcinoma de células escamosas, que normalmente é com continuidade, né? Então, assim, nos tumores pequenos, sim, você faz uma conização para poder você avaliar, né, você faz a amputação do colo para você poder avaliar, principalmente no adenocarcinoma. Agora, o tumor volumoso não, você já segue com o estadiamento pelo tamanho do tumor e a imagem, né? Depois, eventualmente, talvez o outro vai ter que biopsiar. A maioria das vezes você consegue fazer o diagnóstico pela imagem. Precisa fazer a conização. Bom, professor, muito obrigado. Eu tenho só mais uma dúvida, não tomar muito tempo do senhor. Falar. Indicação de pesquisa de linfonodo sentinela no câncer de colo. Eu estou estudando e eu estou com um pouco de dúvida, assim, quais que são as indicações, quando é que a gente vai? Se você tem nos tumores volumosos, você não tem indicação de fazer pesquisa de linfonodo sentinela, mesmo porque o percentual de comprometimento de linfonodo ele já é mais de 10%, em alguns casos, tumores volumosos, você não precisa fazer linfonodo sentinela. Então, linfonodo sentinela vai se aplicar nas pacientes com estadiamento precoce, né? Os tumores ali, paciente B1 e eventualmente até um B2, tumores menores. Nesses casos, você, principalmente quando você vai fazer tratamento conservador. Então, por exemplo, eu vou fazer a cirurgia na paciente. Essa paciente, vamos supor que essa paciente tivesse um tumor pequeno, ela optou por manter a gravidez, deu tudo certo, nasceu o bebê, e lá na frente, né, está lá, tumor de 1 centímetro, ainda de diâmetro, ou seja, um B1, você vai lá e você consegue, quero fazer um tratamento conservador. Nesse caso, né, você tem que fazer o linfonodo sentinela, a ideia é fazer o linfonodo sentinela, e o linfonodo sentinela, você vai aplicar, você pode aplicar, no caso do câncer de colo, o azul patente,
em que você aplica lá, são 2 ml, né, a ampolinha de azul patente, e você aplica ele 12, meio ml 12 horas, meio ml 3 horas, meio ml 6 horas, meio ml 9 horas no colo, né? Você vai guardar pelo menos uns 30 minutos para você fazer a avaliação depois linfonodal. Aí você faz o tratamento embaixo, faz a traquelectomia e faz o linfonodo sentinela, que nesse caso ainda pode se utilizar a laparoscopia. Lembrando que câncer de colo hoje se não usa mais cirurgia laparoscópica, robótica, para tratar câncer de colo, mesmo nas fases iniciais. A gente tem trabalhos mostrando já que o tratamento minimamente invasivo, laparoscópico, piorou o prognóstico, e a robótica foi a que mais piorou o prognóstico das pacientes com câncer de colo em estágio inicial, tratadas por robótica ou laparoscópico. O prognóstico é pior, aumenta a taxa de recidiva, diminui o tempo livre de doença e aumenta a taxa de recidiva à distância. Então, assim, mas para a pesquisa de linfonodo sentinela, você pode fazer a injeção do azul patente e fazer nos tumores pequenos, um B1, um B2 ainda é questionável, mas um B1 menor que 2 centímetros, você faz a pesquisa de linfonodo sentinela. E como é que é a pesquisa de linfonodo sentinela no caso do câncer de colo? Diferente como é uma lesão central, o ideal é que sejam marcadas assim, as 2 cadeias linfonodais, os 2 lados, direito e esquerdo. Se você tem a marcação, só aparece só um linfonodo de um lado, o ideal é que você faça a linfadenectomia bilateral nesses casos. Então, assim, né, você tem que ter um linfonodo da direita e um linfonodo da esquerda marcado com corante. Você vai lá, faz a laparoscopia, resseca o linfonodo, é visual, você vê isso lá e tal, e tira o linfonodo. Você pode utilizar também, você pode utilizar fármacos marcados por tecnésio, fazer o gamma probe, identificar você faz a imagem da gamma câmera e identifica também com o probe no local. Mas o mais comum é fazer com a azul patente, né? Laparoscopia. Mas em estágios iniciais, né? Você não vai fazer isso para tumor de 3, 4 centímetros. Não tem indicação. Poxa, muito obrigado, viu, professor? Uma aula, viu? Obrigado. É um privilégio ter o Admar aqui, dando essas explicações para nós aqui, meros obstetras, sobre toda essa complexidade aí do câncer de colo, do tratamento do câncer de colo. Pessoal, mais alguém quer fazer algum comentário? Ou alguma dúvida? Então tá, vou agradecer a presença de todos. Essa foi a nossa última reunião do ano. Boas férias aí para vocês, boas festas de fim de ano. A gente retoma ano que vem. Grande abraço a todos. Obrigada, Edmar, mais uma vez e até a próxima. Obrigada. Um abraço, gente. Parabéns. Obrigada, Edmar. Abraço.